Oi, oi. Tem uma galera que tá me chamando no WhatsApp dizendo que eu ainda não entrei. Gente, estou aqui. É só entrar. Mário Lee é para entrar ao vivo, não no Stories. É para entrar ao vivo. Oi, amor. Dá um minutinho para as pessoas entrarem. Oi, Rê. Tudo bem? Oi, Andréia, Adriana. Que bom que vocês vieram. Oi, Lúcia. Que bom, mesmo confuso aí em Portugal. Bem-vinda. Muito bom. Que bom que você vai assistir ao vivo. Bem legal. É uma forma mais dinâmica de participar. Bem gostoso. Muito bom. Boa noite, Loura. Fátima, que gostoso. Olha, um beijo pro meu tio Namir, viu? Que bom que você entrou. Muito bom. Oi, Dani. Boa noite. A gente vai dar realmente um minutinho para as pessoas entrarem. O tema hoje é bem gostoso. Na realidade, é praticamente uma sequência das duas últimas lives, né? Oi, Renata, bem-vinda. Boa noite. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que já tem nas duas últimas lives. Então, para quem está entrando agora e não sabe, a penúltima live, ela foi sobre padrões de comportamento, como você pode transmutar isso de alguma forma. Oi, Cá, que bom que você veio. E a última live, ela foi sobre negociações e atalhos, né? Então também é uma questão forte. Oi, Camila, que bom, boa noite. É uma questão forte de um material de imaturidade emocional, né? Então, tanto na penúltima live quanto na última live, eu abordei bastante os padrões de comportamento de uma estrutura egóica, como mais ou menos elas funcionam e se comportam, os personagens, enfim. Oi, Rosa, que bom. Oi, Maria Luísa, boa noite. E aí, hoje a gente vai abordar uma continuidade dessas duas lives, que na realidade a gente vai estar falando um pouco sobre Oitânia. Eu vi sua mensagem, tá, amor? Só não respondi que não deu tempo. A gente vai estar abordando um pouco sobre maturidade emocional, como você pode chegar lá, né? Então vai ser um tema bem legal, mas que é importante dizer, já tem uma canjinha, é como se fosse uma introdução para esse tema nas duas lives anteriores que estão no meu canal no YouTube, Mani Capsara. Oi, Isabel, que bom. Meu canal no YouTube é Mani Capsara. Quem puder entrar, se inscrever e lá marcar o sininho para você ser avisado. Eu sempre estou subindo com as lives para lá, também estou colocando alguns vídeos. Então, o material anterior das duas últimas lives está no canal do YouTube. Como também no canal do YouTube tem um vídeo específico falando sobre introdução aos chakras. É um vídeo de 20 minutos, porque eu deixei disponível no meu Instagram as duas meditações gratuitas que eu tenho oferecido todos os sábados. Então, essas meditações são meditações ativas do Osho, aonde você trabalha equilibrando os chakras. Então, para quem não sabe, para quem não conhece, para quem não me entende um pouco, eu deixei no meu canal do YouTube um vídeo com 20 minutos já fazendo uma introdução aos chakras. Então, você pode assistir aquele vídeo e depois você pode ir direto para o canal do Instagram. No canal do Instagram, nesse canal aqui, né? Tem a Chakra Breathing, que é a respiração nos chakras. A explicação acabou caindo, não ficou, mas ficou a meditação. E a Chakra Sounds, que é o som nos chakras, que é uma meditação com mantras nos chakras. Ela está disponível com 3 vídeos. Um vídeo com a explicação, um vídeo com a meditação e um vídeo com o encerramento do trabalho que a gente fez no sábado passado. Então, para quem quer aproveitar a quarentena para se trabalhar um pouquinho, para aprofundar um pouquinho, tem bastante material já que eu estou deixando disponível online para todo mundo, o gratuito está aí, é só você entrar, pegar, refletir, pensar. Então, esse material já vai estar lá, essa live quando acabar também vai para o Instagram e vai para o canal do YouTube. Então, a gente está criando aí uma série de apresentações que são degustações de muito do que eu trabalho nos meus workshops, né? Então, a gente vai tomar uma pequena respiração só para a gente começar e a gente vai ouvir uma musiquinha só para dar uma chegadinha. Então, eu vou
ligar a musiquinha aqui e pra gente respirar um pouquinho, só pra gente chegar. Toda a base do meu trabalho. Oi, Rosália, bem-vinda. Toda a base do meu trabalho é muito... Toda a base do meu trabalho é muito em cima da respiração e do trabalho da energia no corpo. Então agora a gente vai se conectar um pouquinho. Olá, boa noite e Ali, né? Boa noite, bem-vinda. Então a gente só vai tomar uma respiração profunda para a gente chegar. Todo mundo que assiste as minhas lives sabe que a gente começa com uma respiraçãozinha. Então, para quem não está habituado a respirar comigo, eu vou explicar um pouquinho. Você inspira profundo pelo nariz. E não é aquela inspiração, encheu. É devagar e profundo, devagar e profundo, devagar e profundo, devagar e profundo. Descobre o tamanho do seu pulmão. Você suspira fundo e se inspira do ar, se inspira da energia divina. Então, a gente ouve um mantra. É Krishna Das cantando Hare Krishna. Inspire e solta pelo nariz. Inspire, inspira. Inspira. Solta pelo nariz. Inspira profundo e se conecta com essa respiração. Oi, Bruna, Tatiane, boa noite. Vamos chegando e respirando. Suspiro fundo, gostoso, onde você descobre que estar no corpo é gostoso. Você não precisa travar o peito. Você inspira profundo e libera o peito. Oi, Pagal, saudade, amor. Ai, Li, que bom que você entrou, viu? Deu tempo. Que bom, amor. Respirando profundo, Li. Saudade de você, meu amor. Inspira profundo, esse ar gostoso de Alto Paraíso. E deixa ficar confortável estar no corpo. Delita, bem-vinda, respirando profundo. Só acho que já dá pra gente começar. Oi, Adite, saudade, amiga, que bom que a gente está se vendo. Oi, Joana. Li, amo você de coração, Li, que bom que você tá aí, amo muito você. Então, gente, vamos começar a live de hoje. Uma galera aí já entrou. Então, hoje a gente vai conversar sobre maturidade emocional. Esse tema tão delicado de ser conversado. Aquilo que todo mundo acha que tem, mas acaba escorregando. Maturidade emocional. Como você chega lá? E para a gente começar a conversar um pouco sobre maturidade emocional, a primeira questão é questionar se você realmente sabe do que se trata. O que eu quero dizer quando eu estou me referindo à maturidade emocional? E para isso é mais fácil a gente abordar um pouquinho dos sintomas sobre a imaturidade emocional, porque isso é uma coisa mais óbvia, né? A imaturidade emocional independe de idade, independe de status social, independe de status cultural.
A imaturidade emocional, eu acho que é um estado onde a maior parte da humanidade se encontra no momento. Porque tem algumas características, que dá para você sentir o cheirinho se você está sendo maduro emocionalmente ou se você está sendo imaturo emocionalmente. E na realidade, para você começar a lidar com isso, você primeiro tem que fazer uma investigação muito séria de em que lugar você está, ao invés de você continuar tentando se enganar de que você é o que você gostaria de ser. Eu venho conversando muito nas lives de que, infelizmente, como a gente acha que se a gente tem qualquer ato falho, se a gente tem qualquer coisa para ser corrigida, você se sente incapaz e impotente. E a maior parte dos seres humanos fica lutando a vida toda para não tocar essa sensação de incapacidade, de impotência, de menos-valia, né? Uma boa parte das nossas atitudes, das nossas ações, às vezes até camufladas em altruísmo, elas são pautadas na negação ou na resistência de você entrar em contato com a sensação de impotência, com a sensação de fracasso. Boa noite, Grace, bem-vinda. Então, a maior parte dos nossos atos, a maior parte das nossas intenções, a maior parte dos nossos movimentos, eles são desenhados para você evitar sentir dor, para você evitar se sentir mal, para você evitar se sentir menos. E aí a gente chega nesse momento da humanidade, aonde a gente tem vergonha de estar encarnado nesse planeta, nesse momento histórico, aonde altruísmo é uma coisa que a gente de verdade não tem a menor ideia num nível profundo como isso acontece, aonde compartilhar empatia, compartilhar disponibilidade, compartilhar vulnerabilidade é uma coisa que a gente entende muito bem até a página 20, até você ter que defender seus próprios pontos de vista, até você ter que defender a sua estrutura egóica, até que você tenha que defender a sua criança mimada, pirracenta, imatura e recalcada, que todo mundo tem uma bichinha dessa dentro de si, né? Normalmente é o que consta nos autos. Por mais que a gente desenvolva papéis para a gente se sentir maduro emocionalmente, a frase eu falei e é importante ela ser ouvida. Por mais que a gente desenvolva papéis para nos sentirmos maduros emocionalmente, a maturidade emocional ela não pode ser construída com personagens. Maturidade emocional não é uma coisa que é desenvolvida a partir de personagens, mas como culturalmente a gente não tem noção como fazer isso, porque normalmente fomos criados também por crianças recalcadas e imaturas. Os nossos pais já são crianças recalcadas e imaturas que não tinham muita noção das dores que sentiam. Então também criavam personagens para parecer que estava todo mundo muito bem estruturado para segurar aquela estrutura que quando você chega e você tem que sustentar, ninguém sabe muito bem como fazer. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Somos crianças que desde cedo adoram brincar de casinha, os meninos adoram brincar de carrinho, de kart, de banco imobiliário, de ter uma empresa. As meninas adoram brincar de casinha, de boneca, enfim, adoramos brincar disso e vemos os nossos pais construírem família também com uma série de falhas emocionais e com uma série de dificuldades de lidar com as dores e as sensibilidades deles e, consequentemente, com as nossas dores e sensibilidades. Mas, como ninguém foi comunicado sobre isso, né, a vida vai se dando e as coisas vão acontecendo. E aí, a gente, de criança, a gente cresce, fica adolescente. Na adolescência, a gente gosta de brincar,
de ter um namorado, de ter uma namorada. Os meninos, normalmente, eles ainda gostam de brincar porque a gente a gente vive num país machista, de uma forma condicionada. Os meninos, sendo românticos ou não, eles precisam fingir que não são, então eles são ridículos e precisam fingir que eles são os galinhas que não estão apaixonados, aquelas coisas que a gente já sabe, que todo mundo que chegou aqui na minha idade já passou por isso, né? E as meninas, elas têm duas opções: ou elas ficam pagando mico de que elas são as que são apaixonadas e correm atrás, ou elas também viram marrentas, né? Tem duas alternativas para essa situação. E assim os personagens, eles vão se fortalecendo. Os personagens, eles vão ficando cada vez mais enrijecidos e a gente vai dando corda para esses personagens, e quanto mais resultados a gente consegue na vida com esses personagens, mais identificado com eles a gente fica, e mais a gente acha que a gente é aquilo, e mais a gente acha que aquilo ali dá certo, e mais a gente acha que aquilo ali é maturidade emocional. E aí chega num determinado momento na vida que a sociedade te cobra que você se insira no mercado de trabalho, que você tenha uma profissão, que você case, que você constitua família. Aqui na live tem algumas pessoas que são da minha cidade, que eu amo de paixão, mas todo mundo sabe, né, quem está aqui, que lá, isso assim, estamos no século XXI, eu estou com 52 anos, mas quando eu tinha 13, 14, 15, eu já fui condicionada que assim, você tem que casar com 18, 19, 20, com 23 você já caiu do pé de madura, vai ficar para titia, não vai ter um bom pretendente, né? Então, o condicionamento familiar, dependendo do núcleo onde você foi criada, esse condicionamento familiar, ele te leva para você ter que correr e se atirar num casamento rápido, sem você estar muito pronto emocionalmente para isso, porque socialmente você vai ficar melhor aceito, socialmente você vai ser mais bem visto, socialmente, inclusive, a sua família vai te admirar mais se você cumprir esse papel social também. Aqui no Rio, hoje em dia, eu com a minha clientela trabalhando, a faixa etária mudou um pouco e as mães começam a ficar preocupadas quando as filhas começam a bater agora 32, 33. Então, temos aí agora um delay de 10 anos de folga. Mas como também temos um delay de 10 anos de amadurecimento, porque todo mundo esticou mais a corda para amadurecer, porque os pais de hoje em dia facilitaram mais a vida e todo mundo pôde ficar mais em casa, teve que dar menos duro, a vida ficou mais fácil, né? Então, esses 10 anos aí de delay aconteceram, mas o que eu sentia com 22 anos de pressão, as meninas hoje em dia sentem com 32 anos de pressão, e aí a gente começa essa brincadeira de estar na vida adulta com alguns personagens. Isso não significa que você tem estrutura emocional, estofo interno e conhecimento de si mesmo para saber se realmente você se sente seguro emocionalmente para estar em determinado cargo, em determinado papel, em determinada função. Inclusive, você não tem conhecimento de si mesmo o suficiente para saber se era exatamente aquilo que você queria fazer da sua vida, tanto em relação profissional quanto em relação conjugal, né? Graças a Deus, hoje em dia já é permitido você, como namorado, morar junto. Isso não é mais uma coisa tão aterrorizante. Então, a gente já pode fazer um test drive, que eu aconselho que todos façam, pelo menos para as pessoas brincarem de casinha um pouquinho mais e se assustarem menos quando assinarem um papel, né? Mas o fato é que os personagens, eles vão seguindo e tocando a vida sem você ter tempo de questionar exatamente quando você para se sentir, quando você para se avaliar, quando você para se autoexaminar, quais as inseguranças que você está tentando esconder de você e dos outros? Quais as fragilidades, as fraquezas que você está tentando esconder do mundo? De que você está se esforçando e se matando e correndo muito de você mesmo para você não ter que tocar essa emoção, essa sensação, essa percepção de si mesmo que você acha que se você tocar vai ser o fim. Você vai acabar, você vai morrer, você não vai aguentar.
E aí, se você tiver um pouquinho de coragem e for um pouquinho para dentro disso, e for um pouquinho investigando isso, você vai começar a perceber que muitas vezes, e isso acontece muito com os meninos trocaram de relacionamento, ou traíram em relacionamentos, ou deram uma de galinha na rua em relacionamentos, simplesmente porque internamente eles precisam mostrar que são machos pra caralho, que são fortes. Não necessariamente era aquilo que ele queria. Talvez até internamente ele tivesse muito afim de ficar monogâmico com uma garota. Mas como isso pode colocar a reputação dele em risco, é mais fácil ele perder a garota. É mais fácil ele machucar a garota. É mais fácil ele ser escroto. E aí começa a dinastia dos homens escrotos brasileiros, que é uma coisa que todo mundo já conhece. E aí também depois começa a dinastia das mulheres magoadas, recalcadas, que querem se vingar, que aí todo mundo já conhece. Aí começa o circo de horrores, que todo mundo já conhece, porque todo mundo está desconectado de algo muito primordial, que é o que eu realmente sinto. E eu posso bancar isso que eu sinto e pagar o preço de bancar por isso. E isso sim vai ser o meu diferencial na vida, isso sim vai ser aonde eu vou me fortalecer, isso sim vai ser o meu recheio na vida, isso sim vai ser aonde eu vou me tornar maduro. Então, o que é me tornar maduro? Me tornar maduro, primeiro, é eu parar de me preocupar em preencher expectativas externas, em corresponder a algumas ideias externas e alguns personagens que eu criei às vezes na adolescência, que eu criei às vezes no momento com 12 anos de idade e nunca mais parei para questionar. Olha que coisa absurda, tem personagens que você criou com 12 anos e que você continua fazendo força para mantê-los vivos aos 50 anos. Olha a que ponto a humanidade chegou, minha gente. Olha que situação miserável. Olha que coisa terrível. Alguns personagens que você criou com 12, 13, 14 anos, quando na adolescência você queria ter algum espaço socialmente, algum status social, algum reconhecimento social e você não sabia como fazer isso. Se por acaso esse personagem deu certo, você já perdeu uma boa parte da sua vida. A melhor coisa na vida de uma pessoa é uma adolescência frustrada. Esse papo que as pessoas hoje em dia falam, porque sofreu bullying, traumatizou porque sofreu bullying. Gente, todo mundo traumatiza por tudo se quiser e todo mundo sobrevive a tudo se quiser. É só uma questão de decisão interna de aonde você vai parar em querer ser feliz na sua vida. Se você quer se fazer de vítima, se jogar no chão, e se você tem ganhos com isso, se a sua estrutura egóica tem ganhos com isso, você vai com 70 anos contar essa meleca dessa história de que você sofreu bullying. Porque tem algum ganho secundário de que alguém acha bonitinho, é uma boa história para você chegar em mulher e a mulher ter pena de você, enfim. E a mulher, idem. A mulher contar uma história de que teve uma vida muito reprimida, muito sacrificada, e às vezes teve mesmo. A gente vem de um histórico social, onde as mulheres tiveram pouquíssimo espaço, onde as mulheres até hoje não têm direitos iguais e onde as mulheres não recebem a mesma educação, a mesma liberdade, não recebem mesmo, infelizmente. A questão do direito para as mulheres ainda é uma coisa que não pode nem ser falada direito. Mas, invariavelmente, as mulheres também desenvolvem alguns personagens e esses personagens, eles dão certo. Tem a princesinha bonitinha, tem a rebelde sem causa, tem uma série de personagens que você pode desenvolver, tem a vítima, tem a coitadinha, tem a frágil, tem a impotente, tem a muda, tímida. E aí você pode achar que com isso você conseguiu sobreviver à sua adolescência e você dá uma melhorada nesse personagem, melhora o reboco, sobe mais um andar na estrutura, melhora a construção ali do personagem. E aí você segue para a fase adulta sem fazer uma avaliação do que estava por trás, o que você tentou sufocar, reprimir, negar, se livrar mesmo.
Qual a parte sua que você tentou abortar de si mesmo para você montar um personagem que mais tarde vai custar a sua vida? Esse personagem mais tarde vai custar a sua vida. Então, a gente tem algumas coisas que ficam fáceis, algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo, que fica muito fácil de você ver se você tem maturidade emocional, se você desenvolveu essa habilidade ou se você se engana sobre isso. Algumas perguntas básicas que você pode fazer para você mesmo. O quanto eu aguento pressão e sobrecarga sem me sentir vitimado? O quanto eu consigo encontrar saídas plausíveis para problemas sem eu precisar de me escorar nos outros, sem eu precisar de me sentir amparado ou escorado em alguém. E aí, hoje, quando eu lancei o tema dessa live, tem um cliente meu que está aí na live, o Mário, e aí ele falou assim, lá vai ela agora falar do trabalho de terapia primal e do Peter Pan, né? E eu tenho um workshop de terapia primal, na realidade, eu tenho um trabalho de terapia primal, que eu uso ele no consultório, e que também eu estendo normalmente para 2 workshops. Esses workshops são divididos em 2 módulos. Um módulo é você entrando em contato com essa criança que você não sabe que tem, mas que anda ferrando a sua vida. Então, a sua vida não vai andando para frente, você não sabe por quê, e só tem uma criança assustada dentro de você. E o primeiro módulo é você entrar em contato com essa criança que se sente ou fracassada, ou impotente, ou frágil, ou com autoestima muito baixa, que você não sabe que ela está dentro de você. Então, o primeiro módulo é sobre você entrar em contato sobre isso. E o segundo módulo é você ver o que essa criança já fez de estrago sobre relacionamento na sua vida. Porque a gente vai repetindo, né? A gente vai repetindo as crianças que nos criaram e a gente vai criando alguns estragos. Então, nos meus workshops, eu fiz a formação em terapia primal no início da década de 90 e com o passar do tempo eu vi que algumas coisas poderiam ser mudadas, alteradas. Hoje em dia, o workshop terapia primal que eu ofereço, ele tem a base do trabalho de terapia primal, mas hoje em dia ele é o meu trabalho de terapia primal porque com o passar dos anos eu fui suavizando algumas coisas, incrementando outras, eu fui tendo insights e fui colocando algumas coisas que surgiram de mim mesma. E uma dessas coisas que eu coloquei é a apresentação de filmes, que normalmente são filmes bem divertidos, os 2 são do Walt Disney, e esses filmes eu passo e depois a gente brinca de debater e conversar sobre esses filmes. E esses filmes, a princípio, eles são deliciosos e depois, quando você começa a ir mais fundo no trabalho, eles se tornam altamente indigestos. E um dos filmes que eu gosto muito de usar, que é o Peter Pan, né? Na realidade, eu só uso muito esse filme porque essa é uma das realidades que a gente vive, né? E a gente tem alguns sintomas sobre isso que fica muito fácil de você avaliar se você, de alguma forma, ainda está dentro do enredo do Peter Pan ou se você já resolveu sair do filme, amadurecer e construir a sua vida de uma outra forma, né? Porque a base da história do Peter Pan é que a Wendy, ela estava na hora de começar a tomar mais responsabilidade pela vida dela, ela estava na puberdade, já se tornando adolescente. A família dela começa a criar uma certa pressão para ela ficar menos solta com os irmãos e ir para colégio interno e começar a ser educada de uma forma mais rígida. E aí, numa dessas noites que ela recebe essa pressão familiar e ela já observa a estrutura familiar de pai e mãe, ela já olha o pai como uma pessoa extremamente fraca, fingindo que é forte, e a mãe uma pessoa forte, fingindo que é fraca para não frustrar o pai. E ela já tem esse olhar de percepção, ela já enxerga dessa forma e ela olha e fala, eu não quero crescer porque eu não quero ser isso. Eu não quero crescer porque eu não quero ser isso. E quantos de nós olha para o casamento dos nossos pais e fala, nossa, quando eu crescer eu não quero ser isso, eu não quero repetir isso na minha vida. Eu quero um relacionamento, mas eu não quero essa falta de intimidade, eu não quero essa falta de profundidade, eu não quero me sentir inseguro, como às vezes eu observo que eu vejo meu pai se sentindo, mesmo que ele finja que é forte, e mesmo que para isso ele seja agressivo, para não mostrar a fragilidade dele, né? Então,
a gente olha e a gente vai registrando. E aí dentro do Peter Pan, dentro do filme do Peter Pan, a Wendy, numa dessas noites que a família vai construindo esse futuro para ela, ela se assusta com isso, vai dormir com os irmãos. E à noite o Peter Pan aparece e convida ela para ir para a Terra do Nunca. E ela vai com os irmãos e com o Peter Pan para a Terra do Nunca. Todo mundo já conhece essa história, mas eu tenho certeza que ninguém observou essa história contada para adultos. Essa história contada para adultos é maravilhosa. Continua sendo a mesma história, mas ela vai fazer você entender muita coisa sobre você, né? E aí ela vai para a Terra do Nunca. Na Terra do Nunca é maravilhoso, porque o Peter Pan, ele é aventureiro. O Peter Pan, ele é líder de grupo. O Peter Pan, ele é o que se joga. Mas o Peter Pan, na realidade, depois de um determinado ponto, quando eles já estão mais envolvidos na história, quando eles já estão mais tempo na Terra do Nunca, ela percebe que, na realidade, o Peter Pan é só uma criança que fugiu de casa com medo de crescer como os pais e nunca mais conseguiu voltar. Ele queria participar do mundo dos adultos, mas ele perdeu o bonde, ele perdeu o caminho, ele não sabe como entrar de novo no mundo. E aí ele ficou do lado de fora e continua dizendo que a Terra do Nunca é o melhor lugar do mundo, né? E aí dentro desse enredo a gente tem o papel masculino nisso sendo visto pelo papel do Peter Pan, pelo papel do Capitão Gancho, e o papel feminino a gente tem a Wendy e a Sininho. A Sininho, ela é um Peter Pan de saias, né? A Sininho, ela é a fadinha que foi lá e encantou o Peter Pan e quer que o Peter Pan fique com ela na Terra do Nunca, porque ela também não sabe se encaixar no mundo humano. Então ela também quer um mundo paralelo, ela também quer um mundo fantasioso, ela quer um mundo de aventuras onde ela fique só nas fantasias mentais dela. E a Sininho fica lá e ela convida o Peter Pan para ficar com ela nisso o tempo todo. E todos os meninos perdidos. A Wendy, no começo, ela vai encantada. Mas a Wendy, ela já entra brincando de uma outra brincadeira. Ela é a menina que é a dona da casinha. Ela é a menina que ela é a chefe também, como Peter Pan. Ela é a menina que não é uma fada, ela é uma menina. Então ela já incorpora ali um papel de liderança, de brincar de mãezinha dos meninos perdidos, e já começa um enredo de achar que ela vai ter ali um namoro com o Peter Pan. E o Peter Pan se encanta realmente com ela. E tem um momento no filme que é maravilhoso, onde os dois estão completamente embevecidos, apaixonados, flutuando na paixão. Eles realmente se elevam e flutuam na paixão. E o Peter Pan está realmente apaixonado pela Wendy, a Wendy por ele. Aí o Peter Pan se toca, que ele está completamente apaixonado, toma um susto e ele olha para a Wendy, e quantas meninas já não passaram por isso com alguns garotos, e ele olha e fala assim: Wendy, você sabe que isso aqui é só uma brincadeira, né? Você sabe que não é para levar a sério. E aí ela cai, ela está flutuando com ele, e aí ela cai, né? Ela realmente cai do 15º andar. Tenho certeza que a mulherada que está me ouvindo já caiu de altares maiores, de alturas maiores, já caiu de prédios maiores quando o Peter Pan fala: isso aqui é só uma brincadeira. Porque ela sabe que o Peter Pan está envolvido, mas o Peter Pan não banca. O Peter Pan não banca o jogo do amor com ela. E aí isso começa a trazer a Wendy para a realidade. Aí a Wendy tem uma certa relação com o Capitão Gancho. O Capitão Gancho pega ela um pouco e ela já começa a se encantar com o Capitão Gancho, até que depois de um determinado tempo ela descobre que o Capitão Gancho é só um Peter Pan que envelheceu, né? No filme fica muito claro que o Capitão Gancho ele queria muito também ter arranjado um amor, mas ele perdeu o bonde de amadurecer, de ir para o mundo, continuou na Terra do Nunca e virou o tio Suquita, né? Na realidade, o Capitão Gancho é o tio Suquita. Tanto é que a forma que todo mundo acaba com a magia dele é cantando: velho, sozinho, acabado, velho, sozinho, acabado, velho, sozinho, acabado. E aí o Capitão Gancho cai dentro da boca do famoso jacaré e vai embora. Então pela falta de conexão. Tem cenas muito interessantes nesse filme, muito, muito interessantes, que falam sobre a nossa vida. E a Wendy vem e cai nesse
nessa vida real tão forte, e aí ela começa a se lembrar que ela fugiu de casa, ela começa a se lembrar por que ela fugiu de casa, ela começa a se dar conta de que mesmo na terra do nunca existe sofrimento, só que ele é fingido. Para você não entrar em contato com o sofrimento, você sempre tem que estar indo para uma aventura diferente, uma aventura nova, uma aventura diferente, uma aventura nova. E nada é palpável, tudo é muito pueril, tudo é muito superficial, tudo é muito fugaz. E a Wendy quer compromisso, a Wendy quer se comprometer consigo mesma para crescer. Ela não quer um casamento, ela quer primeiro um casamento com ela mesma, ela quer um casamento com ela. E aí ela abandona a terra do nunca, pega os irmãos e volta para casa e decide enfrentar a vida e crescer, né? E esse filme em específico que eu apresento, ele é muito legal porque ele não é um desenho, ele é um filme. E ele tem um making off quando acaba. E nesse making off eles foram muito inteligentes e eles fizeram Peter Pan voltando 35 anos depois e encontrando uma criancinha, uma menina linda, e ele chamando Wendy, já era a filha da Wendy, e a Wendy estava sentada, já tinha casado, a vida já tinha andado, Peter Pan quase morre. Esse making off a gente só apresenta no final do trabalho para encerrar com a cereja do bolo, né? Mas eu dou essa explicação toda em cima desse filme e eu falei sobre várias nuances aqui, que todas elas dá para você refletir, para você avaliar até que ponto você pegou sua vida pela mão, até que ponto você agarrou o touro pelo chifre, como diz na minha terra, e você não perdeu o seu casamento com você mesmo, de você se comprometer com o que é verdade para você, com o que você sente, com o que é importante para você, com o que é imprescindível, com o que você não pode abrir mão de. Ou até que ponto você continuou só se enganando com vários personagens que foram sendo desenvolvidos. E em alguns momentos, quando você está sozinho, você se sente profundamente vazio, você se sente profundamente deficiente. É muito interessante porque no filme, na hora que o Peter Pan descobre que a Wendy ficou um pouco com o Capitão Gancho, mas aí, enfim, ele não sabia que era o Wendy, ela tinha o nome de uma pirata, né? E aí chega a notícia para ele. Primeiro ele tinha dito para o Wendy, para seduzir a Wendy, para o Wendy ir com ele para a Terra do Nunca. Ele seduziu dizendo que na Terra do Nunca não tinha meninas, que meninas são 20 vezes mais espertas que os meninos. E aí ele seduziu e aí ela foi. E aí o filme se desenrola e aí num determinado momento, quando ela já estava frequentando o barco do Capitão Gancho e lá ela era uma pirata, né? Alguém chega e fala assim, nós descobrimos que agora o Gancho tem uma companheira e o nome dela é Bucaneira Jill, é uma pirata. E aí ele fala, como? É uma menina que está com ele como pirata. Ele falou, então não tem problema, porque é só uma menina. E aí, e aí ela olha e ela fala, caramba, então aquilo tudo tinha sido só para me seduzir, aquilo não era real. E aí ela vai, fica danada da vida, vai para o embate com ele, aí a briga de papai e mamãe no filme, aí os irmãozinhos ficam todos desesperados, eles têm uma discussão de casal muito séria nesse filme, é bem interessante como acontece. E aí, quando ela se sentiu machucada, que ele falou, ela é só uma menina, ela foi perturbando, e ela falou, sou eu que sou a pirata. Aí ele falou assim, e o que você viu nele que eu não tenho? Aí ela olhou e falou assim, você é só um menino, você é incompleto, ele é um homem. Aí ela acaba com ele de vez, ele deprime, enfim, né? Dentro do filme é muito interessante como isso acontece. É muito interessante como ela desmonta o personagem que ele criou de que ele era um grande herói, mas quando ela chama, você é só um menino, você é deficiente, ela vai lá e toca na ferida dele porque ela mostra, você dentro de você, você não se sente forte para sustentar uma história comigo. Então, eu só estou dando desfecho em cima do filme, que é muito dentro do trabalho, como eu faço no final de semana, porque é uma forma alegórica de eu mexer com o inconsciente de todos vocês que estão me assistindo, para vocês começarem a olhar quantos personagens vocês puderam identificar nisso tudo, aonde você se sente, às vezes, um Peter Pan que você não quer realmente
lidar com responsabilidade, vendo que isso te engrandece ao invés de te sobrecarregar, né? Todo homem que lida com responsabilidade, que acha que isso é uma sobrecarga que precisa se compensar, isso está muito no inconsciente masculino, né? O inconsciente masculino, ele quer ser o provedor, mas por outro lado, ele precisa se compensar. É como se aquilo fosse um fardo, então ele precisa se compensar porque ele é o provedor. E isso já vem no inconsciente coletivo, a gente tem vários livros escritos sobre isso. Isso já é um traço de imaturidade emocional, porque você decidiu assumir aquela responsabilidade com a vida, você decidiu ter uma casa, ter uma família, você decidiu por aquilo. Então, se você decidiu por aquilo, paga o preço por aquilo e seja feliz com o que você decidiu. Não queira prêmios, não queira compensações, não busque ganhar presentinhos para você mesmo só porque você conseguiu manter a casa. Isso não funciona. E as mulheres a mesma coisa, porque elas conseguiram dar conta da casa, porque elas conseguiram dar conta dos filhos, elas acham que estão devendo alguma coisa para elas. Alguém deve alguma coisa, ninguém deve nada a ninguém. Quando você decide construir algumas coisas na sua vida, seja feliz por tudo que você tem que pagar e por tudo que você tem que ganhar pelas escolhas que você fez. Então, isso é um grande traço de maturidade emocional. Você fez uma escolha e você honra as consequências daquilo que você fez, independente se aquilo foi legal ou não, ou se é pesado ou não as consequências daquilo. Você não olha como um peso, porque não é um peso. É só as consequências de uma escolha que você fez. Não tem peso. Não tem peso nas consequências de qualquer escolha. Tem aprendizado. Né? Você olhar e falar, nossa, poderia ter sido diferente. Eu posso ir por outro caminho? Eu posso fazer outras escolhas? Eu não quero mais escolher dessa forma. Ninguém está amarrado numa escolha para sempre. Mas as pessoas, tanto em escolhas profissionais, quanto em escolhas conjugais, quanto até mesmo em relações de amizade, um outro termômetro profundo para você ver se você leva a sua vida de uma forma madura emocionalmente ou não, é se sua rede de amigos é pautada em apoio, em intimidade, em vulnerabilidade, em você saber quem realmente é seu amigo, ou se a sua rede de amigos é para o social. Se a sua rede de amigos é só para você encontrar para tomar uma cerveja, encontrar no futebol, a mulherada encontrar para fazer compra, encontrar para num barzinho. Mas realmente, se for para falar de dores, se for para falar de dificuldades, se for para trocar sobre fragilidades, com quem que você pode contar? Qual a rede que você criou com maturidade? Quais as relações que você criou? Maturidade emocional, ela está estritamente ligada a comprometimento. E comprometimento traz você para um espaço de confiança. Quando você é maduro emocionalmente, você se compromete com seus amigos, você se compromete com seus filhos, você se compromete com as pessoas com as quais você falou, olha, pode contar comigo que eu estou aqui. E naturalmente essas pessoas também se comprometem com você. E se elas não estiverem se comprometendo, é seu papel falar, olha, você não está sendo legal, você não está correspondendo. Você está me usando, isso não está legal. E aí você ajuda a pessoa também a amadurecer na relação com você. Não é ir para o magoei e agora eu vou achar um caminho por aqui, porque aqui não está legal, não é isso. Maturidade emocional é uma construção para várias vidas. O nosso planeta ele está no ponto que está, porque inclusive os nossos políticos são crianças extremamente irresponsáveis, brincando de poderosos com dinheiro público e conduzindo as pessoas da pior forma possível, porque todo mundo é egoísta. Se você está sendo movido por pensamentos egoístas, por intenções egoístas, por ações egoístas, você não tem a menor ideia do que é a maturidade emocional. Porque a maturidade emocional, ela vê o todo.
A maturidade emocional, ela sabe que não vive sem o todo e ela sabe reconhecer isso e agradecer e retribuir o que vem de estrutura desse todo. A maturidade emocional te leva a uma generosidade natural. Você sabe reverenciar da onde veio a sua base de estrutura, você sabe reverenciar de onde veio tudo para você chegar onde você chegou. E você sabe dar de volta o que você naturalmente recebeu como apoio. E você não cobra e nem despreza. Um outro traço forte de você perceber se você tem maturidade emocional é o quanto você tem de habilidade de suportar uma pessoa sofrendo e sentindo dor na sua frente. Isso é um traço muito forte se você é maduro emocionalmente ou não. Normalmente, os nossos pais, eles pedem para a gente parar de chorar porque eles não puderam chorar. Então, a criança deles foi amordaçada, então eles não têm a menor ideia de como acalentar você como criança. Então, a sua criança, ela não podia chorar, ela não podia sofrer, ela não podia sentir dor. E ela não podia também demonstrar fraqueza, porque o seu pai não pôde demonstrar fraqueza, sua mãe não pôde demonstrar fraqueza, então eles não sabem lidar com você quando você está frágil, eles não sabem lidar com você quando você está fraco. E aí a gente vem naquela brincadeira, ó, passa para frente, é igual aquele pescoção naquela brincadeira, passa para frente, a gente vai na fila da escola, passa para frente, dando aquele pescoção. E isso é uma coisa chamada maldição familiar. E infelizmente, culturalmente, por mais afetuoso que nós sejamos aqui no Brasil, e nós somos um país que normalmente a gente é visto como um país afetuoso, nós somos um país com pessoas extremamente imaturas. É um país machista, imaturo, onde raramente você vê uma pessoa com estofo, com estrutura para ver alguém chorando, acolher e abraçar e sustentar aquilo e ficar. Sem cobrar nada por isso, sem querer mandar calar a boca, só acolher. Só acolher, sem se sentir ameaçado. Nossa, essa pessoa desmontar, ela me ameaça. Mais de 2 minutos dela desmontando, eu vou implodir. Ou eu vou explodir. Então, realmente, isso é uma falta de estofo, de estrutura, de recheio incomensurável. E aí a gente vem agora para esse momento da vida, para esse momento do planeta, onde estamos em quarentena, onde temos que lidar um com o medo do outro, onde temos que lidar um com a sensibilidade do outro. Todos nós estamos mais sensíveis, porque estar em casa vulnerável, com notícias de morte, com notícias de desencarne, com medo da contaminação, sem ir tanto à rua, sem tantas opções de lazer, então sem tantas opções de anestesia, você não pode ir para o restaurante todo final de semana, você não pode tomar anestesia na veia, você não pode ir para o cinema todo final de semana, você não pode tomar anestesia na veia, você não pode ir para o teatro todo final de semana, você não pode tomar anestesia na veia, você não pode ir para a praia, para o clube, você não pode tomar anestesia na veia, então você está sensível porque você está sem anestesia. Aproveita que você está sem anestesia, porque isso economiza muito trabalho do terapeuta. O terapeuta perde muitas sessões tirando sua anestesia. O terapeuta perde muito tempo tentando tirar a sua anestesia para ver de qual dor você está fugindo. Então, se você está mais sensível, facilita a sua vida e continua. Se sensibiliza mais, se fragiliza mais. Vê de que você está correndo tanto na sua vida. Vê que lado é esse que você tem horror, mas que existe dentro de você, que às vezes faz você ser egoísta, que às vezes faz você ser cruel, que às vezes faz você ser superficial, que às vezes faz você ser fútil, que às vezes faz você ser manipulador, que às vezes faz você ser dominador. Essa não é a sua natureza, essa não é a sua essência. Esse é só o seu condicionamento de defesa, porque dentro tem uma sensação de fragilidade. Tudo isso que eu falei está construído em cima de várias sensações de fragilidade. E se você for uma a uma lidando com essas sensações de fragilidade, curando, reconhecendo uma a uma, você vai começando a criar um recheio interno, você vai começando a criar um estofo interno, que isso é só seu, dinheiro nenhum compra.
e ninguém pode tirar isso de você. Essa passa a ser a sua joia. Esse passa a ser o seu tesouro. E esse passa a ser a sua segurança. A sua segurança não está pautada no que você tem no banco, a sua segurança não está pautada no que você ganha de salário, a sua segurança não tá pautada em quem você tem em casa te esperando, a sua segurança está pautada na sua honestidade com você mesmo, de se conhecer, de saber quem você é. Quais são os seus medos? Quanto mais você puder lidar com os seus medos e com as crenças equivocadas que você tem sobre você mesmo, mais você vai poder estar vulnerável, aberto, bonito e disponível para as pessoas e para o mundo. Mais relacionamentos confiáveis, profundos e íntimos vão poder ser construídos. Isso pode começar a acontecer em qualquer momento da vida. E a gente finalmente vai poder começar a ter uma base onde a gente pode ter um país. Eu não digo nem um planeta, porque o planeta está bem melhor em vários lugares do que aqui. Aqui realmente a gente está no fundo do poço. Mas a gente vai poder ter um país onde a gente olha e a gente se orgulha. Não adianta a gente se orgulhar, somos um povo alegre, somos um povo irreverente, mas somos conhecidos internacionalmente por ser um povo movido com a lei de Gerson. Qual é a lei de Gerson? A gente sempre dá um jeitinho. A gente sempre dá um jeitinho e a gente vai saber levar melhor. É triste ser conhecido com esse conceito, é muito triste porque a gente não faz isso só para fora, a gente faz isso em todos os lugares. A gente faz isso em todas as esferas. E a gente está num momento agora vergonhoso, a gente está num momento triste, a gente está tendo um monte de gente morrendo. E não adianta você sair depositando dinheiro para ajudar em cesta básica, se você não olhou para dentro de você, se você não aproveitou esse momento para crescer um pouquinho no seu próprio conceito. Crescer um pouquinho no seu próprio conceito. Em qual área da sua vida você se sente frágil? Qual área da sua vida, quando alguém te aborda e te aponta, nossa, você não sabe isso, ao invés de você falar, de repente eu não sei, você já fica puto, já quer reagir? Qual área da sua vida você fica reativo em menos de 30 segundos se alguém te cobrar alguma coisa? Qual área da sua vida, quando você ouvir algum comentário que não tem nada a ver com você, você já se emputece achando que foi uma indireta? Olha para isso. Olha profundamente para isso. Mergulha nisso. Usa a sua dor para descobrir a sua joia. Não morre sem conhecer a sua criança. Nem você, nem ela merecem isso. Nem você, nem ela merecem isso. Você não precisa esperar para conhecer o mais bonito do seu coração só no seu leito de morte, na hora de você morrer. Você pode aproveitar cada minuto que você tem para você conhecer essa criança, acolher, contar para ela que a vida não é mais assim, que se ela ficou assustada e sofreu, isso já passou, e agora vocês podem construir uma história diferente. E é com isso que eu trabalho. Esse é o meu trabalho. Essa é a base do meu trabalho. Eu trabalho com isso todos os dias. E eu trabalho com isso no consultório, com os atendimentos individuais. Eu utilizo as meditações ativas do Osho para isso, porque você começa com as meditações ativas liberando a energia reprimida. Mas não adianta você liberar a energia reprimida e virar um bando de adolescentes com 60 anos ridículo pagando mico. Não é isso. Continua meditando e depois de você se sentir livre do que estava reprimido, se sinta responsável por tudo que tem à sua volta. Continua respirando, continua meditando, continua. Num primeiro momento, é muito gostoso você se sentir livre, porque você estava se sentindo prisioneiro, impotente, reprimido. Essa é a primeira etapa, quando você começa a fazer meditação ativa, você começa a respirar, você sai de uma sensação de sufocamento, ok, dá um salto, libera, continua. Não para, tô livre, vou fazer merda. Já tem gente demais fazendo merda. Continua. Keep walking, continua caminhando. Continua meditando, continua caminhando e vai vendo que responsabilidade é a verdadeira liberdade.
O Harry, que é o cara que criou o Avatar, que é uma outra escola que eu frequento, que é uma outra escola que eu aprendi, que é uma outra fonte da onde eu bebi, que eu também trabalho com o curso Avatar, ele diz uma coisa que é uma pérola preciosa. Liberdade é a medida de decisões que uma pessoa toma. Liberdade é a medida de decisões que uma pessoa toma. E isso é muito profundo. Quanto mais você se sente responsável, inteiro em ser responsável, mais livre você se torna. Quanto mais você abraça a responsabilidade das construções externas, mais livre você se torna. Mas isso não por condicionamento ou por necessidade egóica para você mostrar nada para ninguém. Isso porque já tem alguém dentro de você que é capaz de fazer isso. Então é todo um caminho. Primeiro descubra quem está dentro de você. Depois que você descobrir quem está dentro de você, descubra qual é a melhor contribuição que você pode dar para o mundo. E aí tem um grande ser humano aí dentro. E esse é o meu convite. Sábado agora eu estou com um evento privado chamado Meditation Day. Quem quiser saber a respeito, coloca aqui no direct ou entra em contato no WhatsApp. O meu material está no Instagram, nessa página, está no meu site www.manicaterapiameditação.com.br, sem cedilha e sem tio. E no meu YouTube tem as lives passadas, tem um resumo dos chakras, tem algumas coisas lá bem interessantes. Mânica Psara, por favor, se inscrevam no canal do YouTube e coloquem o sininho para vocês receberem aviso de quando chegar algum material novo. E quem quiser começar a se trabalhar, eu tenho oferecido trabalhos bem populares aqui, porque eu tenho oferecido várias meditações gratuitas. Todas as minhas lives têm sido bem profundas dentro do material no qual eu acredito e eu ofereço já no consultório, já trabalho. Então você tem as meditações gratuitas que eu tenho deixado de graça no meu Instagram. As 2 meditações que eu tenho oferecido aos sábados, ela tem ficado disponível no meu Instagram, as 2, para você praticar e fazer. As lives têm boa parte de tudo que eu falo, que eu ensino. E agora, esse sábado, eu estou fazendo um workshop maravilhoso, de 9h30 da manhã a 1h, e de 3h30 da tarde a 6h30, 7h, onde eu vou estar ensinando 4 meditações ativas do Osho e te ajudando a liberar um pouco mais a energia e a um pouco mais fundo dentro de você, a se conhecer um pouco melhor e a descobrir que você tem um recheio incrível dentro de você e esse recheio pode perfumar o mundo. Então, quem quiser aproveitar, sábado é R$80 de inscrição para você participar do grupo privado. Esse sábado eu não vou estar fazendo meditações gratuitas, eu não vou estar oferecendo as meditações gratuitas, mas eu convido todos vocês porque vai ser um trabalho lindo, onde a gente vai poder compartilhar muito da alegria de sermos nós mesmos. E isso é muito bom. Então eu aguardo por todos vocês sábado, vai ser um trabalho muito bonito. Quem quiser pode entrar em contato, pode mandar recado. Gratidão profunda pela disponibilidade, pela atenção. Não deixem de entrar, de se comunicar. E quem realmente puder aproveitar a oportunidade desse sábado, eu estou aguardando por vocês. E todas as quartas-feiras eu tenho essa live aqui. Um beijo enorme, uma ótima semana para todo mundo.